Graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão Zito, da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco. Vou trazer para vocês hoje, vou falar sobre a palavra de Deus, né? Como ela foi inspirada, né? Sobre a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas. Amém? Para dar início, eu vou pedir aos irmãos, se estiverem gostando das pregações, do que o irmão Zito estiver fazendo, vá lá no YouTube e aperta um dedinho lá no sininho, né, abaixo, e escreva assim, irmão Zito Limoeiro, separado, que vai estar lá no canal do YouTube, né? Inscreva-se no sininho no canal e seja mais um a proclamar e a estudar um pouco a palavra de Deus. Para dar início, eu vou louvar o hino que muita gente conhece, muitas pessoas conhecem, né? Que é 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que o amante cuidou, porém numa tarde, ao contá-la todas, lhe faltava uma que o amante cuidou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Essa mesma história volta a refletir-se. Hoje muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado sara tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. E para nossa meditação, para devocional, eu vou deixar só um versículo que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 4, e o versículo 12, que nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse foi o versículo que eu li no livro de Hebreus, capítulo 4, e o versículo 12. E para dar início, eu vou falar sobre a palavra que foi inspirada por nosso Deus, né? Da Escritura Sagrada, né? Através de homem, inspirada por nosso Deus desde o Antigo Testamento. Que eu vou ler aqui na Bíblia, que nos diz assim: Bíblia é uma palavra de origem grega que significa livros. Daí que se deu o título Bíblia, a colocação dos livros, que, sendo de diversas origens, extensão e conteúdo, estão essencialmente unidos pelo significado religioso que tem para o povo de Israel e para todo o mundo cristão. Unidade e diversidade que não se opõem entre si, mas que se complementam para dar à Bíblia o seu especialíssimo caráter. Diz aqui, diversidade de designações. Desde os tempos remotos, este livro, sem igual, tem sido conhecido com diferentes designações. Assim, os judeus, para com os quais a Bíblia somente consta na parte
que os cristãos conhecem como o Antigo Testamento de Deus, para os quais a Bíblia somente consta na parte que os cristãos conhecem no Antigo Testamento, e referem-se a ela como lei, profetas e escritos. Lucas, está escrito no capítulo de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Termos representativos de cada um dos blocos em que, para o judaísmo, se divide o texto bíblico, transmitido na língua hebraica, que para o judaísmo na língua hebraica, Torá, que se chama a Torá na língua hebraica, que compreende os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que se chama do Pentateuco, são os 5 primeiros livros de Moisés. E aqui ainda fala, na letra B, fala sobre os profetas hebreus, Nebim, agrupados em profetas anteriores, como Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequias, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Escritos também em Quetubim, Jó, Salmos, Provérbios, Ruth, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Lamentações, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e 2 Crônicas. E também, escrito em hebraico no Querubim também, Jó, Salmos, Provérbios, Ruth, como eu já disse, e todos esses, ou de modo mais singelo, a lei, no capítulo de João do Novo Testamento, capítulo 10, versículo 34, ou de modo mais singelo, no cristianismo, como a incorporação dos livros do Novo Testamento, e justamente a partir da maneira que são citadas passagens do Antigo Testamento. É comum referir-se à Bíblia como as Escrituras Sagradas, ou de forma alternativa, como a Sagrada Escritura, as Escrituras ou as Escrituras, em Mateus capítulo 21, versículo 42, e no livro de João, capítulo 5, versículo 39, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 2, frequentemente com essa última designação mais breve, faz-se referência a alguma passagem bíblica concreta, escrita em Marcos, capítulo 12, versículo 10, e João, capítulo 19, versículo 24. As locuções do Antigo Testamento e Novo Testamento, respectivamente, no seu sentido de títulos respectivos da primeira e da segunda parte da Bíblia, começam a ser utilizadas entre os cristãos no final do século II, depois de Cristo, com base nos textos como 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, e a palavra testamento representa aqui a aliança ou pacto de Deus. Estabelece com o povo, ou com o seu povo, em primeiro lugar, a aliança com Israel. Está escrito em Êxodo, capítulo 24, versículo 8, Salmos 116 e o versículo 45, depois a nova aliança anunciada pelos profetas e selada com o sangue de Jesus Cristo. Está escrito em Jeremias, capítulo 31, e versículo 31 ao 34, e Mateus, capítulo 26 e o versículo 28, e também Hebreus, capítulo 10 e o versículo
29. Amados irmãos, queridos ouvintes, a gente está falando sobre as Escrituras Sagradas da Bíblia, né? E também sabemos que a Bíblia, ela foi inspirada por homens de Deus, Nada que se tem aqui são 36 livros, são 66 livros, 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento, e totaliza 66 livros. E a palavra inspiração é a tradução do termo grego, que se chama theopneutos, está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 36. A inspirada, ela é inspirada por Deus, significa que Deus respirou a Escritura para fora, ou inspirou para fora, respirou para fora. Ela é um produto divino. Respiração, ou Espírito de Deus, no Antigo Testamento, revela o poder de Deus de várias formas e momentos diferentes, seja na criação, como está escrito em Gênesis capítulo 1 e versículo 2, e também no capítulo 2, versículo 7, em Jó, capítulo 33, versículo 4, no Salmos de número 33 e o versículo 6, na preservação da vida, em Jó, capítulo 34, o versículo 14, na revelação aos profetas, ou por meio deles. Isaías, capítulo 48, e o versículo 16, e também Isaías, capítulo 61, versículo 1, Malaquias, capítulo 3, versículo 8, na regeneração, Ezequiel, capítulo 36, e o versículo 27, e no julgamento, Isaías, capítulo 30, e versículo 28 ao 33. Já no Novo Testamento, a respiração ou inspiração divina é representada na pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que produz as Escrituras, sendo ela o meio de entendimento espiritual para nós. Deus é confiável. Muitos levantaram ao longo das épocas para afirmar que a Bíblia não é confiável, mas a Bíblia é a própria palavra de Deus. De fato, em qualquer discussão sobre quem escreveu a Bíblia, tem que se calar diante da evidência do próprio Jesus Cristo. Deu de testemunho sobre as Escrituras a identidade do grande autor, que é o nosso próprio Deus. Amados irmãos, a gente está falando sobre as Escrituras Sagradas. E aqui, eu tirei aqui alguns versículos, né, da Bíblia, que eu vou recitar para os irmãos. Aqui está escrito em inspiração e valor e utilidade das Santas Escrituras. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16, que nos diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e também para a educação da justiça. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16. E também, em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 14, está escrito assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Também, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A gente vê aqui que a gente aprende sobre a palavra de Deus, sobre as Escrituras Sagradas, né? Desde criança.
E ela tanto serve para a nossa repreensão, também para a nossa correção e também para a nossa educação, conforme diz aqui em Timóteo, né? 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo 16. E nós sabemos que aqui, no versículo correlacionado aqui, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, assim. 2 Timóteo capítulo 2 e o versículo 2, que é esse versículo correlacionado com o 14 de 2 Timóteo, diz assim: e o que de mim parte e ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir os outros. Exatamente isso, irmão. Nós temos que, devido a esse testemunho, nós temos que instruir outras pessoas, não guardar essa palavra para nós, desde que nós sejamos homens fiéis e idôneos, né? Para instruir a outros que ainda não aceitaram a Cristo como seu libertador e salvador. Nós temos esse dever de levar as Santas Escrituras, a palavra de Deus, que está escrito desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. São 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo, totalizando 66. E também eu vejo aqui um versículo relacionado em 2 Timóteo, versículo 3, versículo 14, e outro versículo correlacionado, está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 5, que nos diz assim: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó, Loide, e tem tua mãe Eunice, e estou certo de que também está em ti. Então, exatamente, essas pessoas mais antigas, não é? Que já têm o entendimento da palavra aqui da fé, sem fingimento, tem que passar para as outras pessoas. Eu já sou pai, tenho primeira geração, né? Mas já vim de outras gerações, e essas gerações mais antigas repassou também a palavra Santas Escrituras a outras pessoas, como está escrito aqui, Loide, e também a mãe dela, Eunice também, né? E aqui também no versículo 15, versículo 3, versículo 15, 2 Timóteo, está escrito aqui, assim: as sagradas letras, isto no Antigo Testamento, as sagradas letras, que foi no Antigo Testamento, que nos diz assim, o versículo relacionado, Hebreus 4,12, que foi o que eu li, né? Li, porque a palavra de Deus é eficaz, é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra de Deus é como uma espada cortante de 2 lados, que nos inspira, né? E também vai ter os nossos atos de pensamentos do coração, que diz na palavra que a boca está cheia daquilo que o seu coração sente, né? Então a gente tem que ter cuidado nisso aí. E sabemos que ela foi inspirada por homens de Deus no Antigo Testamento, mas já se tratava também de homens inspirados por Deus que escreveram essa Bíblia, e veio para o Novo Testamento também, que já testificava do seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. E está escrito aqui, no versículo relacionado, no capítulo de 2 Timóteo, capítulo 3, 16, diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Exatamente. Homens santos que Deus escolheu para inspirar e fazer a Bíblia, né? Que antigamente era feita em pergaminhos, ou em rolos de pergaminhos, ou em peles
de ovelhas inscritas ali por homem de Deus, inspirada por Deus. Não foi feita por qualquer pessoa. Deus escolheu homens de fé e inspirados por Ele, homem que tinha fé em Deus e acreditava no nosso Deus, não é? Cheio do Espírito Santo, para que fosse transmitida as Escrituras. Sabemos que a Bíblia Sagrada é um livro, não é um livro de receita, é um livro que vai de Gênesis a Apocalipse, e sabemos que é o best-seller de todo mundo, é o livro mais vendável em todas as livrarias e dos países do mundo inteiro. É a Bíblia, é o best-seller, é isso que nos inspira a levar a palavra de Deus. Nós, como servos de Deus, temos que levar a Bíblia Sagrada, as santas Escrituras que Deus fez, já no Velho Testamento, por homens escolhidos por Ele, né? Embora fosse feita em rolos, né? De pergaminhos, ou de pele de ovelhas, ou de outras coisas, ou em papiro. Nós sabemos disso, mas sabemos que nós temos as Escrituras Sagradas, e sabemos que também temos testemunhos de Jesus Cristo, né? Que Ele veio ao mundo aqui no Novo Testamento, desde do primeiro livro, que é Mateus, até Apocalipse, ou livro de Revelação, que são 27 livros. Lá no Antigo Testamento já falava de Jesus Cristo, que Ele viria nas Santas Escrituras, inclusive o próprio João Batista, que era primo de Cristo, primo de Jesus. 6 meses só, João Batista era mais velho que Jesus, mas ele pregava assim lá no deserto. João Batista chamava-se: raça de víboras, arrependei-vos do vosso pecado e vem, porque a vinda do Messias está próxima. Vem, arrependei-vos e batizai-vos em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ele já era o precursor de Jesus, já pregava isso no Velho Testamento. E sabemos que as Escrituras Sagradas é o livro mais lido em todo o mundo. Não é um livro de receita que vai de A a Z ou Y, não. Vai de Gênesis a Apocalipse. E a gente tem que também nos inspirar em levar a palavra de Deus. Fomos homens escolhidos por Deus que fizeram o Velho Testamento, o Antigo Testamento. E dali já se falava do precursor, né? Daquele que viria a nos salvar agora no Novo Testamento, que é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio a dar vida por nós, para nós libertarmos do nosso pecado e ganharmos a salvação. E disse-lhe Jesus lá no Evangelho de João 14, e o versículo 6, e disse-lhe Jesus, palavra dele: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Então não tem outro caminho. O caminho certo é só você procurar Jesus para se redimir dos seus pecados. E Deus não quer que ninguém se perca, quer que muitos se salvem, não são todos, porque aqui as pessoas infelizmente ainda estão nos deleites da carne, não é? A carne é uma cobiça, a carne, entre a carne e o espírito, e a carne parece que prevalece mais. Os povos só querem se deliciar nas carnes, nas coisas que o mundo oferece hoje em dia, como beber glutinaria, como comer muita coisa. Você só vê aí, é um mundo cheio de bebida, de pecados, de prostituição. Está se aproximando aí a festa da carnalidade. Sabemos que não é da vontade de Deus isso aí, e sabemos que essa festa não agrada a Deus. E, amados irmãos e queridos ouvintes, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês: um mês antes do carnaval, depois, só acontece tragédias no mundo inteiro. E a gente vê, Deus é amor, mas é justiça também, irmão. Não é desejando mal a nação nenhuma, nem o nosso próprio país, mas temos que colocar Deus à frente de tudo, o nosso Deus, que Deus é amor, como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E em Marcos, no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 15 e 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu
seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas lá em Marcos 15,16, não é esse. Diz a palavra de Deus. Lá, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê nele e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, já está condenado ou será condenado. Já está condenado aqueles que estão mortos, dormindo lá, e não aceitaram a Cristo como seu libertador e salvador. Esses já estão condenados. Ou será condenado aquele que ainda tem chance de aceitar a Cristo como seu libertador e salvador, render-se a seus pés. Perdão que eu dei um errozinho aí, que foi no capítulo de João 3,16, eu repeti, mas é o que está escrito em Marcos lá, 16, 15 e 16, que diz assim, no livro de Marcos. E nós sabemos, amados irmãos, que nós sabemos que a Bíblia Sagrada, sabemos que nós somos instrumentos usados por Deus na vida do homem, e sabemos que através da inspiração do nosso Deus, nós podemos levar a palavra para todos aqueles que querem escutar, né, a palavra de Deus. E sabemos que nós temos exatamente o que eu disse, Marcos capítulo 16 e o versículo 15 e 16, que diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê nele e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado ou será condenado. Amados irmãos, as Santas Escrituras de Deus é a coisa mais bonita do mundo. E aqui tem tudo que nós precisamos na Bíblia, na Escritura Sagrada, tanto no Velho Testamento como no Novo. Seja a palavra de amor, seja a palavra de perdão, seja a palavra de arrependimento para se salvar, não é? Seja palavra de repreensão, de educação. E na hora que você, amado irmão, está sendo repreendido por um pecado que você está cometendo, que já aceitou a Cristo, receba a repreensão do nosso Deus ou daqueles que são pastores, para que você venha se redimir do pecado e voltar ao primeiro amor, que é Cristo Jesus, né? É ali, se reconciliar de novo com a igreja. Amados irmãos, vocês que estão afastados de Cristo, se reconciliem com sua denominação. Vá lá e diga ao pastor que quer se reconciliar e quer voltar para o primeiro amor, que é Jesus Cristo de Nazaré. O primeiro amor é Ele, como está escrito. Volte para o primeiro amor antes que seja tarde. Volte para Deus, que aqui nas Santas Escrituras, na Escritura Sagrada, está tudo o que você quer da sua vida. É só você ler e refletir na sua vida. E essa foi a palavra de hoje do irmãozito, e que nosso Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.